pandemia do novo coronavírus produz vários sofrimentos mentais em muitas pessoas. Um deles é o transtorno do estresse pós-traumático. E no Claramente de hoje, o psiquiatra César Vasconcelos vai abordar esse tema. Acompanhe agora no Claramente. Olá, amigos e amigas. Em 28 de janeiro de 2021, eu li no site healthline.com um interessante artigo da Kate Casata, uma escritora especializada em textos sobre saúde mental e comportamento humano. Eu trago hoje informações dela sobre o transtorno do estresse pós-traumático, com dados de outras fontes, além da minha experiência clínica também. Vamos definir o que é o transtorno de estresse pós-traumático. Ele é um sofrimento mental com muita ansiedade que surge após alguém ter sido vítima ou testemunha de eventos ameaçadores, aterrorizantes, violentos, que envolviam a ameaça à vida pessoal ou de outras pessoas. Quem tem esse transtorno, quando se lembra do que sofreu com o trauma, tem uma reação emocional como se estivesse vivendo a situação agora. Isso pode ocorrer após um único evento traumático ou pelo fato da pessoa ter sofrido uma exposição prolongada a uma situação traumática. Por exemplo, se ela foi abusada sexualmente durante um tempo na sua infância. Pessoas com esse tipo de estresse pós-traumático possuem maior risco de ter mais problemas físicos, incluindo alterações cardiorrespiratórias, dores musculares, distúrbios digestivos e intestinais e também imunológicos. Esse problema de saúde mental atinge cerca de 3% da população adulta, mas ocorre em mais de 50% dos sobreviventes de estupro. De todas as causas desse transtorno do estresse pós-traumático, a violência sexual ocupa cerca de 30% dos casos. Em torno de 5% tem que ver com indivíduos que foram vítimas de sequestro, vivenciaram outros atos violentos e de 5 a 10% envolve policiais e combatentes de guerra. E o que dizer de algumas pessoas muito ansiosas por causa da pandemia, não é? O transtorno do estresse pós-traumático se manifesta através de recordações intrusivas persistentes, ou seja, a pessoa não quer pensar naquilo, mas as lembranças ruins vêm à mente. Ela pode ter também hipervigilância, que é um estado de atenção, uma sensibilidade e alerta que faz a pessoa sentir forte ansiedade, sendo que ela faz uma varredura no ambiente para ver se encontra alguma imagem, odores, som, pessoas, comportamentos ou outra coisa que a faça lembrar do trauma vivido. É um tipo de vigiar com muita ansiedade para ver se o perigo está ali perto de novo. Isso é hipervigilância. Outros sintomas do estresse pós-traumático incluem pesadelos ligados ao evento traumático, evitação de coisas que possam estar associadas à lembrança do trauma. Por exemplo, a pessoa pode não mais querer passar numa rua onde houve um atropelamento dela ou de um ente querido. Ela pode também não se lembrar de alguns detalhes do trauma, viver se culpando ou culpando outros pelo sofrimento vivido. Pode ocorrer uma diminuição do interesse de participar em atividades que antes gostava. Também um sentimento de dificuldade de se conectar com outras pessoas. Pode ter uma barreira contra experimentar sensações positivas, irritabilidade persistente, comportamento autodestrutivo ou irresponsável, uma resposta exagerada, dificuldade de concentração e também perturbações do sono. Algumas pessoas passaram a apresentar o transtorno de estresse pós-traumático em função da pandemia do novo vírus corona. Num texto chamado Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia no Brasil, no início do capítulo, o capítulo que tem o título O Aumento da Ansiedade na População, o doutor Antônio Nardi, professor de psiquiatria da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o doutor Márcio Bernick, professor de psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo,
Eles comentam que um estudo comparou as taxas de prevalência de transtorno de ansiedade e do transtorno depressivo nos Estados Unidos antes e durante a pandemia. Compararam os dados de 2019 com os de abril e maio de 2020. Em 2020, as pessoas tiveram 3 vezes mais chances de apresentar problemas de ansiedade excessiva, depressão ou ambos. E verificaram que durante a pandemia, 1 em cada 3 indivíduos tiveram ansiedade exagerada, depressão ou ambos sofrimentos mentais. Muita coisa, né? A pandemia que vivemos agora afetou a todos quanto à saúde mental, no sentido de que alguns podem ter desenvolvido um sofrimento que requer atendimento profissional. Ela tem trazido medos semelhantes aos vividos em outras tragédias, como a do ataque às Torres Gêmeas em Nova York, tornados violentos, tempestades que causaram muitas mortes por desabamentos e conflitos armados em vários países. Ansiedade excessiva se relaciona com a falta de controle sobre eventos, que é justamente o que, até certo ponto, vivemos na pandemia, porque não sabemos exatamente onde está o vírus que pode nos contaminar. E, se nos contaminar, teremos ou não complicações da doença Covid-19. O medo da morte aumentou com a pandemia. Tudo isso parece demonstrar que aumentará a taxa do transtorno do estresse pós-traumático na população em geral nos próximos meses e anos que se seguem à pandemia. Quem são as pessoas mais propensas a desenvolverem esse tipo de estresse pós-trauma? Primeiro, aqueles que perderam um ente querido pela Covid-19 e pior, porque não se tem permitido ao familiar participar do funeral. Então, se estabelece um luto mais difícil de ser vivido. Segundo, os sobreviventes de Covid-19 também são um grupo de risco para o transtorno do estresse pós-traumático, especialmente os que passaram pela UTI ou CTI, na unidade ou centro de terapia intensiva, porque estiveram à beira da morte. O terceiro, outro grupo, envolve as pessoas afetadas economicamente pela pandemia, seja porque foram demitidas ou seu negócio está falindo ou já faliu. Em quarto lugar, estão os trabalhadores da linha de frente, que são os profissionais de saúde expostos à contaminação, complicações de saúde pela Covid e ameaça de morte. Esta situação de estresse após trauma também atinge profissionais de outros serviços essenciais, sem ser os da área da saúde. Quando falamos em transtorno do estresse pós-traumático, qualquer pessoa que sobreviva a um trauma terá sinais desse transtorno nas primeiras horas, dias e semanas depois do evento ruim. Até certo ponto, isso é normal porque houve um trauma e ele produz uma resposta emocional e física em todos nós. Se a pessoa tem sintomas que persistem ao longo de alguns meses e piorar após o desastre, se o que ela apresenta em termos de estresse prejudica seu trabalho, seus estudos e o cuidado de pessoas pelas quais ela é responsável, ou se a pessoa tem pensamentos sobre se machucar ou ferir alguém, ela pode estar passando por um distúrbio psicológico, como depressão, ansiedade excessiva ou o transtorno do estresse pós-traumático. Mas é importante dizer que sintomas de angústia, insônia, insegurança, irritação constante, desatenção e muita preocupação com adquirir a Covid-19 ocorrem com pessoas que ainda não estão sofrendo desse transtorno do estresse pós-traumático. Pessoas sofrendo com os problemas da Covid-19 se envolvem em comportamentos ruins para a saúde, como o aumento do consumo de bebidas alcoólicas e cigarro, além de alguns medicamentos controlados. Em alguns casos, surgem conflitos familiares difíceis e até violência familiar. Mas, graças a Deus, uma grande maioria das pessoas consegue suplantar essa situação angustiante através de bons recursos psicológicos pessoais, que configuram o que nós chamamos de resiliência. Também através de apoio de familiares e amigos e pelo suporte espiritual
que a oração, a Bíblia e a comunidade religiosa oferece. Vamos ficar hoje por aqui e no próximo, claramente, eu vou concluir esse tema sobre estresse pós-traumático na pandemia. Até lá, se Deus quiser, espero você. Obrigada, doutor César. Também vou esperar ansiosa por esse próximo Claramente, que vai acontecer, gente, segunda-feira. Agora, se você quiser rever esse assunto, quiser compartilhar também, porque a informação, ela causa transformação. Então, você pode acessar a nossa playlist no YouTube. O endereço é youtube.com/Vida e Saúde NT. Você vai clicar na playlist de Claramente, sobe a barra, você vai ver, tá mais embaixo, assim, aí você consegue ter acesso a todos os Claramentos que você já viu por aqui. Bom, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem esse bolo maravilhoso de tapioca sem forno. A gente já volta.